Graça e paz, bom dia. Estamos aí no nosso mês de jejum e consagração. E diante deste mês, estaremos num propósito também de compartilharmos da palavra de Deus. Hoje, de uma maneira especial, está a equipe pastoral em jejum, em consagração, em prol da sua vida. Tanto eu, como a irmã Luzia, pastor Humberto e missionária Adriana. Amanhã eu quero estar convidando ao presbitério todos os presbíteros e esposas para que possamos tirar um tempo de consagração, de jejum em prol da igreja. Eu quero compartilhar contigo a respeito do livro de Atos, no capítulo 1, diante deste dia. Diz assim: o primeiro tratado fiz a Teófilo, sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido, aos quais ele também se apresentou vivo após sua paixão, por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por ele ou por eles durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E tendo-se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. E disse ele: de mim ouvistes. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Portanto, aqueles que se haviam reunidos perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino de Israel? E ele lhes disse: não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E falando essas coisas, vendo eles que foi levado para cima, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que 2 homens se puseram junto deles com vestimentas brancas, os quais lhe disseram: homens da Galileia, por que estáis aí parado, olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi levado para os céus, há de vir da mesma maneira que o vistes ir aos céus. Então eles retornaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, uma jornada de um dia sabático. E entrando, eles subiram à sala superior, onde se encontravam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos esses continuavam unanimes em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. E naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos discípulos e disse: estavam cerca de 120 números de homens reunidos. Homens e irmãos, era necessário que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que levaram Jesus. Porque ele foi contado conosco e teve parte deste ministério. Ora, este homem comprou um campo com a recompensa da iniquidade
e caindo de cabeça, ele estourou, dividindo-se ao meio, e todas as suas entranhas jorravam para fora. E isto tornou-se conhecido a todos os moradores de Jerusalém, de maneira que na sua própria língua isso tornou-se conhecido a todos os moradores de Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chamava Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: a sua habitação fique desolada, e nenhum homem habite nela, e que outro tome o seu bispado. Portanto, este homem que nos tem acompanhado todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós ele foi levado para cima, um deles seja ordenado para testemunha conosco de sua ressurreição. E eles apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justus, e Matias. E eles oraram e disseram: Tu, Senhor, que conhece os corações de todos os homens, mostra-nos qual desses tens escolhidos, para que ele tome parte neste ministério e o apostolado, do qual Judas, por sua transgressão, caiu, para que ele pudesse ir para o seu próprio lugar. E eles tiraram sorte, a sorte caiu sobre Matias, e ele foi contado entre os 11 apóstolos. Esse é o primeiro capítulo do livro de Atos e mostra realmente a promessa do Espírito Santo, a subida de Cristo aos céus, a reunião daqueles homens e mulheres por aproximadamente 40 dias buscando a presença do Espírito Santo, aproximadamente 120 homens, e a escolha do novo homem, ao qual seria o novo apóstolo diante desta ocasião. Que você possa, diante desse dia, realmente viver a palavra de Deus. A promessa do Espírito Santo está sobre as nossas vidas. Ela se cumpriu. O Espírito Santo está conosco. Que você possa estar em oração, em jejum, em clamor, para que o Senhor possa ministrar cada dia mais o seu coração e a sua vida. Amém? Nessa terça-feira, o presbitério estará em jejum e oração. E amanhã nós estaremos lendo Atos capítulo 2. Deus te abençoe, um forte abraço, um excelente dia na presença de Deus.